Olá pessoal, eu sou o Ricardo da Portugal Investimentos. Hoje a gente vai tratar a respeito de sucessão patrimonial. Mas antes disso, falar um pouquinho a respeito da Portugal Investimentos. Bom, a Portugal Investimentos é uma gestora de recursos independente, idealizada pelos principais sócios da MP Advisors, devidamente credenciada pela CVM, exercer suas funções e aderente aos códigos aplicáveis da Anbima. E agora, a serviço dos nossos clientes. Hoje a gente está com a Camila Camarini e o Nelson Fister, para falar exatamente dessa nova série que a gente está iniciando sobre sucessão patrimonial. Muito obrigado, Nelson, muito obrigado, Camila, pela presença de vocês. Márcio Búrico, se pudesse apresentar. Oi, pessoal, eu sou Márcio Búrigo, sou parceiro da Portugal Investimentos aqui de Santa Catarina. Queria agradecer a presença da Camila, do Nelsinho, e vamos para esse bate-papo aí que vai ser muito bacana. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camila Camarini, eu tenho 29 anos e eu sou a terceira, A terceira sucessora do Grupo MG. Há 63 anos, meu avô ele enxergou uma oportunidade que ninguém via na época, Que era recolher sucata. Nessa sucata, naquela época, as empresas davam para ele. Ele pegava e revendia. Conforme foi passando o tempo, ele escolheu o segmento de ferro, por uma razão. Por quê? O ferro e o aço, ele é um material que você pode reciclar várias vezes e que ele não perde qualidade. Ele continua sendo uma chapa novinha. E depois, há 25 anos, meu pai assumiu e prosperou a empresa. E cresceu, e deu visibilidade, e criou o grupo mesmo, Nós criamos força. E há uns 11 anos atrás, eu comecei a trabalhar na empresa e estou até hoje. Perfeito. Nelsinho, pode contar um pouco da história? Bom, prazer estar com todos aqui, Meu nome é Nelson Fister Filho, o pessoal me chama de Nelsinho. A minha família, desde 1959, trabalha no comércio varejista, varejo ligado a veículos. Meu avô, que era caminhoneiro, chofer de caminhão, montou uma pequena transportadora no sul do estado de Santa Catarina. E no final da década de 50, com a instalação da fábrica da Volkswagen no Brasil, ele conseguiu uma concessão da Volks e começou a saga dele ali. Ele teve 4 filhos, o meu pai é o mais velho deles, e meu pai teve 3 filhos, eu sou o mais velho deles também. A gente cresceu nesse ramo, vamos dizer assim. Durante vários anos, meu avô expandiu os negócios com outras marcas, outras concessionárias, operando em outras cidades. No ano 2000, ele, já doente, fez uma cisão do grupo. O grupo foi dividido em 2 partes. O meu pai ficou com uma parte e os 3 irmãos dele ficaram com uma segunda parte. E essa segunda movimentação do grupo, de 2000 a 2020, onde estamos, ela foi feita a partir do meu pai com eu e meus 2 irmãos. Também no segmento automotivo, também no segmento do comércio. Então, a gente tem uma história longeva nesse segmento. É um segmento tradicional, um segmento conservador, mas muito importante para a economia, Movimenta valores bem significativos, e por você representar multinacionais, você acaba sendo pressionado a estar sempre fazendo coisas novas. E eu, nesse meio tempo, comecei a trabalhar ainda jovem com meu pai. Eu tenho de mercado, eu tenho 25 anos, eu tenho 46 anos hoje, Comecei a trabalhar com 21, com meu pai, oficialmente, depois que eu concluí a faculdade, mas desde os 8, 9, 10, sei lá, desde que eu me entendo por gente, eu me lembro de estar no meio da concessionária, indo à tarde com meu pai, trabalhando, sentindo o cheiro do negócio, trabalhando como office boy. Na época a gente ia no banco, no correio, hoje isso mudou um pouco. Atendia clientes, circulava pela oficina. Então, esse cheiro do negócio, essa familiaridade, essa coisa de ouvir o problema e a solução na mesa de domingo, entre a família, me fez forte para
tentar continuar a saga da família. E hoje a gente tem uma empresa focada na área de tecnologia, né, uma startup, só que todos os produtos que a gente desenvolve são exclusivamente para o segmento automotivo, onde a gente montou a nossa história. Muito obrigado aí pela explicação. Obrigado, Camila, também por ter dado a introdução sobre a empresa de vocês. Nelson, uma pergunta que foi enviada aqui. Por que você decidiu tocar os negócios da família ao invés de seguir uma empresa como executivo em outra empresa? O que realmente despertou a paixão em você seguir os negócios da família? Essas coisas, eu costumo dizer que é um processo, né? Ele é dinâmico. A gente acaba até não achando a hora que decidiu por isso. Não teve um dia que eu fui lá e decidi. Isso foi acontecendo naturalmente. Quando você é sucessor, ou a sua família tem um negócio, é natural que dentro da família se crie uma expectativa com os filhos de que eles continuem, que eles prosperem o negócio. E eu me lembro que quando eu estava na adolescência, né, com 13, 14 anos, que você começa a pensar no que você quer ser quando entrar na vida profissional, o setor automotivo passava por uma crise absurda, sem precedentes. Meu pai sempre falava, pô, a gente está sofrendo há tanto tempo, vai fazer uma outra coisa. Me incentivou muito a fazer a faculdade de Direito. Pô, com direito tu pode ser um profissional liberal, tu não depende de ninguém, o comércio é uma coisa muito desgastante, enfim. Mas está aqui, a empresa está aqui, a gente vai tocar, tu é novo. Eu entrei na faculdade com 16 anos, né, super novo, e eu tinha essa possibilidade de escolher estudar ao invés de trabalhar. Então, eu fiz a opção pela faculdade de Direito. Eu sou advogado hoje, né, não exerço, mas eu acabei junto, eu tive a oportunidade de fazer o vestibular também para administração e eu cursei durante 5 anos as duas faculdades, uma de manhã e uma à noite. O processo é dinâmico, como eu falei, ao longo do tempo o mercado foi melhorando, as coisas foram se mostrando interessantes, a empresa foi de novo experimentando um período de expansão. E quando eu concluí o curso, pelo momento que a família atravessava, a empresa estava, foi um momento propício para que eu entrasse no negócio. Então, em 95, janeiro de 95, com 21 anos, eu fui trabalhar na família, né? Na verdade, numa área comercial, né? Ainda experimentando como e as coisas aconteciam. E isso foi um processo que foi evoluindo ao longo do tempo, na medida que as experiências positivas iam acontecendo, os aprendizados, a vontade aquela de criança de continuar o negócio da família e vinha aflorando, vinha ficando cada vez mais forte, ao ponto que depois de 4, 5 anos eu estava tão imerso no negócio, tão envolvido, né? O varejo tem isso, é uma atividade muito bacana, porque você faz muita amizade, você tem uma dinâmica muito gostosa de trabalhar, apesar de ser uma rotina muito forte. Eu decidi por continuar e me especializar, né? Depois eu fiz uma especialização na área de finanças empresariais, que era o meu ponto que eu achava que podia melhorar um pouco durante 2 anos, e fiz isso. E depois, mais para frente, fiz um curso no exterior de gestão estratégica, quando o mercado já tinha um outro tamanho, o Brasil estava experimentando um crescimento forte também no mercado automotivo, e a gente estava preparando o grupo para um crescimento bastante significativo. Então, a história foi se construindo, né? Em resumo, eu não decidi num dia X, hoje eu vou trabalhar aqui, né? Por muitas vezes eu hesitei entre ficar num lugar ou no outro. Eu lembro que meus 2 primeiros anos, até os 18 anos, eu queria realmente seguir a faculdade de Direito. Em determinado momento da faculdade de administração, a gente começa a se ver dentro dos negócios da família, a gente começa a ver que o trabalho, né, a gente pode contribuir para a família começa, tem esse imã, né, bacana, quando ela gera quando ela cria o ambiente
propício para isso. E eu me lembro no penúltimo ano de faculdade que eu queria desistir das duas faculdades e ir para trabalhar, começar a trabalhar com meu pai logo, ganhar o meu dinheiro. E lembro de uma conversa séria que eu tive com meus pais, porque eles falaram: não, tu já está a 3/4 aqui do teu sacrifício, enquanto tu não pegar o diploma, a gente não vai, né, te dar nenhuma oportunidade na empresa. Teu objetivo agora é concluir os estudos. Então, a gente, né, muito novo, né, sem muita experiência, acaba agindo por impulso, e foi muito importante aquela conversa. Hoje eu não me arrependo de ter seguido vamos dizer, a orientação deles de terminar os meus estudos para depois seguir. Afinal de contas, como meu pai sempre disse, tu vai ter a vida inteira para trabalhar, né? A gente tem condição de esperar a tua formação, né? A tua estruturação de conhecimento para depois tu vir ajudar a gente aqui na hora que a gente precisar. E assim foi a minha história de entrada na família. Entendi. Em relação a você, Camila, como foi lidar com os colaboradores que te julgam por ser filha do dono? Como é que foi isso para você? Como é que foi esse processo? Até você realmente entender que você tinha liderança na empresa? Como é que foi isso? Eu acho que essa é a pergunta que a maioria das pessoas fazem e todas as pessoas que são filhos sofrem. No comecinho, assim, eu senti um pouco de julgamento, mas eu acho que isso naturalmente vai se dissolvendo conforme você vai mostrando o que você é, para que você veio, como você vai se comportar na empresa. Então, assim, paciência e tempo. Muito bom. E como é que foi essa questão do tempo? Quando seu pai realmente... Eu acho que quando eu comecei com 17 anos, a minha história é um pouco parecida com a do Nelsinho, né? Eu comecei com 17 anos e quando você é adolescente, até hoje ainda, acho que está entre nós querer que as coisas aconteçam muito rápido. E eu cheguei e falei, não, vamos lá, eu quero que aconteça isso, faça isso, faça isso. E o tempo me amadureceu, né? E com experiência, eu acho que você consegue moldar e criar relacionamentos dentro da empresa, se posicionar profissionalmente, principalmente. E é isso. Entendi. Levou um tempinho até todo mundo entender realmente que você tinha o trabalho sério a fazer ali. Sim, até acho que com 17 anos é natural, né? Assim, o pessoal olhar. E aí até você mostrar o que você é, para que você veio, que você realmente está interessado, que é uma responsabilidade. Todo mundo só vê o bônus, né? O ônus ninguém vê. Então, assim, é uma puta responsabilidade. Você tem pressão. Até você mostrar isso, vai um tempinho para as pessoas, mas depois você tira de letra. Entendi. Marcinho, que é o nosso parceiro lá em Santa Catarina, uma pergunta para o Nelson. Boa tarde, Ricardo. Obrigado aí pelo convite, né? Um parceiro nosso aí da Portugalo. Obrigado pela presença aí do Nelson, né? Do Nelsinho, que já é um amigo aí de muitos anos também. A Camila, né? Que estou conhecendo, tem uma história aí muito bacana, né? Também somos sucessores e sabemos desses desafios todos, né? E como sucessores, eu queria começar perguntando aí para o Nelson, né? Como é que fica essa separação, né, entre o que você tem no dia a dia, né, que é o desafio que você tem da empresa e da correria, do almoço de família no domingo, né? Porque, quer ou não, você acaba sempre tendo as diferenças, né, sejam elas por acelerar, como a Camila agora mencionou, por formas de pensar diferente. Então, como que fica essa divisão entre a família empreendedora, família business e a família macarronada de domingo? Eu acho que isso é o que diferencia, eu chamo de empresa familiar de família empresarial. Né? Outro dia a gente teve um debate, tu participou, Márcio, lá em Tubarão, e a gente estava falando justamente disso. Eu fiz um post para divulgar aqui o nosso trabalho né, que
que o pessoal está assistindo agora, e eu escrevi que a esmagadora maioria das empresas, né, praticamente todas as empresas que a gente conhece, nasceram do sonho do trabalho de uma família. E que depois, de acordo com a velocidade, com o crescimento, ela se transforma numa empresa pública, né, que é como o americano chama, uma empresa de capital aberto, com controle ou não de uma família, enfim. E às vezes ela permanece, sim, uma empresa familiar por toda a vida. A gente tem, por exemplo, uma BMW, que é uma empresa gigantesca, um controle totalmente familiar, uma família que é dona, né? Só para usar um exemplo de um ícone do meu segmento. A diferença entre uma empresa familiar, onde, né, um pequeno comércio, e uma família empresarial que se organiza para que aquele comércio prospere e não fique à mercê das brigas familiares, é realmente buscar o equilíbrio, né? Assim, a visão de que todo mundo, independente da capacidade que tenha, os filhos do empreendedor são donos iguais, né? Esse equilíbrio e essa noção de que se o empreendedor que acordou cedo, que criou, que transformou aquele sonho num trabalho, teve 4 filhos, se um deles só trabalha e os outros 3 estão fazendo outras coisas, os 4 são donos. Mas aquele que trabalha merece o salário, merece a recompensa por estar ali ajudando a família, ajudando a organização a prosperar, né? E quando você consegue, no âmago da família, ali, separar essa visão de acionista, né, e gestor, né? Pô, eu tenho um irmão que tem uma aptidão enorme para o comércio automotivo, então tem que respeitar isso, né? Entender que ele é o melhor para isso. E no domingo eu não vou cobrar a posição dele, do meu pai, e dizer, pô, eu queria ser o gestor comercial. Então isso eu acho que é um processo também dinâmico, que nasce, o papel dos pais, dos empreendedores são fundamentais. É fundamental para que esse equilíbrio aconteça desde novo, para que os irmãos cresçam não rivalizando, mas se complementando. Eu acho que nunca vai ter a igualdade, mesmo irmãos gêmeos nunca vão ser, né, iguais. E eu acho que é na diversidade, na complementariedade que está o sucesso de uma empresa familiar. Acredito que essa conversa, quanto mais intensa for, quanto mais verdadeira, quanto mais transparente, mais a empresa tem chance de dar certo. E se ela ocorre domingo, sábado à noite, na missa, na hora da pizza ou na mesa de reuniões da empresa, pouco importa. Eu acho que a empresa familiar tem esse grande diferencial em relação a uma empresa totalmente profissional. Eu acho que a velocidade e a garra com que a empresa familiar consegue dar a volta num problema, resolver uma solução ou tentar fazer as coisas acontecerem com criatividade, com sinergia, ela acontece de maneira muito mais intensa do que numa empresa tradicional. Então, eu acho, Márcio, resumindo o que tu me perguntou, que o respeito mútuo entre os membros da família, a verdadeira noção de que todo mundo tem o mesmo direito, né? O equilíbrio patrimonial entre os participantes da empresa, de que o irmão, né, mesmo não sendo talvez o sócio que você chamaria, ele já é sócio por natureza. Então você tem que ter uma certa cumplicidade e tentar manter um bom diálogo com essa pessoa. E empresa familiar, gente, na minha opinião, uma religião. Você tem que acreditar sem ver, tem que ter fé, tem que praticar a penitência, tem que abdicar de muito sonho individual para o coletivo, porque é do coletivo que vai vir a força. Então, quando você deixa de fazer alguma coisa, um projeto individual, porque você está inserido no projeto familiar, você fortalece esse projeto e ele se fortifica. O natural de uma família equilibrada que tem esse diálogo, esse respeito mútuo, é que as partes reconheçam o esforço de um e de outro. Na medida que o tempo vai passando, você sempre tem um irmão mais velho, um irmão mais novo. Então, pô, eu tenho 8 anos de diferença do meu irmão mais novo.
Quando, por exemplo, eu comecei uma empresa, ele estava na faculdade. Então, assim, a relação é diferente, porque eu cheguei antes. Mas hoje, que o tempo passou, depois de 20 anos que a gente está trabalhando junto, eu acho que a legitimidade por eu ter deixado o espaço dele aberto, por eu ter esperado ele chegar para, né, para trabalhar junto comigo e com meu outro irmão, eu acho que isso é, de alguma maneira, reconhecido por ele. Então, é aí que eu falo que a reciprocidade existe. E aí, claro, o empreendedor está lá, quem fundou, no caso ali da Camila, o vô, o pai, eles estão lá trabalhando e os filhos estão aqui embaixo conversando, né, se entendendo, se conhecendo como sócios, além de irmãos. E aí tem uma palavrinha, ou vamos dizer assim, uma chave secreta para que a gente diminua e muito vamos dizer assim, os problemas de uma empresa familiar, que é tratar o interesse individual, o interesse particular sempre fora da empresa. No nosso caso, a gente tem uma reunião semanal fora da empresa para discutir todos os assuntos que dizem respeito à nossa pessoa física. Então, jamais a gente discute uma viagem, um carro que quer comprar, um investimento que quer fazer de um imóvel, o casamento, sei lá, aqui dentro da empresa. A gente discute na nossa reunião familiar, onde está meu pai, minha mãe, nós três, e a gente tem um pacto de acionistas, onde a gente sabe quais são os valores, quais são os deveres e quais são os limites de cada um. Dando um exemplo da minha família, quando começamos essa segunda parte, depois da cisão do ano 2000, que a gente fundou uma nova empresa fazendo a mesma coisa, representando uma outra marca. Todos éramos solteiros. Eu tinha 26 anos quando essa nova empresa foi criada. Tenho 46 hoje. O regime de casamento, a maneira como a gente ia estruturar o patrimônio, tudo aquilo que havia, a empresa ainda era uma empresa pequena, tudo isso foi combinado antes de acontecer. Então, na medida que os relacionamentos foram acontecendo, hoje somos todos casados, temos filhos, tal, essa parte a gente não discute, porque essa parte foi combinada. Então, o que é combinado não é caro. E acho que o que falta, às vezes, na empresa familiar, para que ela seja realmente uma família empresarial e que ela faça essa família receber todos os benefícios de ter o seu negócio, é isso, é combinar antes de fazer. A gente acaba fazendo antes de combinar. E quando o almoço de domingo tem essa relação franca, verdadeira, transparente, eu acho que é muito natural o que acontece. Aí é um relacionamento de família normal, onde, né, as emoções afloram, né, sempre, e tem períodos de proximidade, períodos de afastamento, mas no todo a empresa está preservada, atendendo seus clientes, não perdendo foco, mantendo-se inovadora. Os colaboradores estão lá, estão entendendo que tem um pensamento da família em relação à empresa, e essa discussão familiar ela está fora do dia a dia da empresa, né? E em fazendo isso, tu protege caixa, protege patrimônio, enfim, protege tudo. Então, Nelson, né, trouxe algumas palavras aí importantes, né? Respeito, complementariedade, né? Os interesses particulares fora do ambiente da empresa, e isso é uma forma de organização, né? Como você fala aí, o conselho de família, né? Ele é separado do conselho de administração, quer dizer, você tem aonde conversar as coisas pessoais, né? Muito equilíbrio, né? E nós conhecemos a família, sabemos. E eu colocaria também, né, um item bem importante, que é o saber discordar, né? É bem importante, assim, nem todo mundo precisa concordar com todos, mas como saber discordar, né? E você, Camila? Acho só complementando aí, já vou dar espaço para a Camila, que a discordância é muito salutar. Eu acho que um processo onde não tem discussão, você tem que desconfiar, porque é na discussão que a ideia é aprimorada, né? É isso. E você, Camila, como é que é essa tua relação? É engraçado, né, que na minha família foi um pouco diferente. Primeiro aconteceram os conflitos, brigas, justiça para separação de bens e tal, para depois meu pai
meu avô criarem a consciência de que é importante se ter clareza. É importante que essa questão do relacionamento dá para se separar, mas de uma maneira que todos saibam de tudo o que esteja acontecendo, né? Então, depois de quebrar a cabeça do conflito, o conflito é importante para isso, para que sirva de aprendizado. Então, depois de alguns conflitos, hoje nós conseguimos ter essa reunião familiar e expomos todos os pontos, desde casamento, testamento, coisas que acho que era escondido debaixo do tapete e quando acontecia, vinha uma onda, você não sabia de onde, mas no meu caso foi através das experiências mesmo, aprendendo na marra. É importante tirar o aprendizado disso tudo, né? E uma boa parte acontece dessa forma, é uma forma diferente de se organizar, né? Mas acaba acontecendo. Ricardo. Perfeito, vamos lá. Para vocês dois, primeiro a Camila, depois o Nelson. Como foi quebrar o antigo costume de gestões anteriores que você não concorda? Você tem algum exemplo de como isso aconteceu? Sim. Ai, gente, eu queria que vocês conhecessem meu avô aqui. Ele é a coisa mais fofa do mundo. Eu tenho a maior admiração por ele, mas pensa, ele trabalhava como sucateiro. Ele fez até o 3º ano. Ele não tem muito conhecimento, apesar de ser muito sábio e muito inteligente. Acho que é um dos homens mais inteligentes que eu conheço. E quando eu entrei, com 17 anos, ele utilizava ainda a máquina de escrever. Então, algumas coisas aconteciam através da máquina de escrever lá no escritório. E eu falava, meu Deus, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo. E meu pai sempre foi muito comercial e estava lá, e aqui, e acá. E eu falava, o que eu vou fazer aqui no administrativo? Estou ferrada. E o que acontece? Tem uma coisa muito importante. Hierarquia. Quando você chega num lugar, você tem que respeitá-la. A empresa, teoricamente, era dele e ele era o CEO, né? Então, você tem que respeitar. Então, por isso que eu te falo tanto da paciência. Então, eu cheguei aos pouquinhos e mostrei, olha, existe computador, senta aqui, vamos lá, vou te ensinar. E aos pouquinhos, Excel, e aos pouquinhos, ERP, e aos pouquinhos. Hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia é maravilhosa, nos auxilia muito, mas é um exemplo que na prática eu sofri um pouco, mas não foi do dia para a noite. Por isso que tudo, hierarquia, respeito por quem veio antes, sempre, 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 e paciência que a sua hora chega. Bacana, bacana. E você, Nelson, qual foi o que você teve que mudar em relação à gestão, em relação a costumes da empresa? Eu acho que quando uma coisa dá certo por algum tempo, né, e tem sucesso, né, sucesso também é um processo dinâmico, você tem que respeitar, né? Isso que a Camila falou do vô dela, do pai dela, é o que a gente tem também por aqui, como tinha com meu avô, convivi muito com ele, com meu pai até hoje. O respeito por essas pessoas que construíram alguma coisa do nada, às vezes, né? Tiraram do zero e com pouco ou muito estudo, não interessa, aquele negócio deu certo, tem uma maneira de funcionar e chegar rompendo com tudo e dizer não, né? Eu tenho alguns amigos na faculdade, eu lembro, quando você estuda, você fica muito crítico, né? Com muita teoria na cabeça, você tem uma visão de mundo ideal e quando você chega na vida real, toma aquele choque de que não é bem assim. Então eu tinha alguns amigos que, não, eu vou criar o meu próprio negócio porque, tá louco, lá tem que convencer meu pai disso, daquilo. E a gente, eu sempre tive, junto com meus irmãos, essa consciência de que a gente precisava aprimorar, melhorar, ajudar nesse sentido e nunca destruir, né? Esse processo que a Camila falou de sair de uma máquina de escrever para um computador é típico de uma empresa que nasce, né, do dia a dia, né, de um insight, o cara começa a botar a mão na massa e vai fazendo, e depois vai acontecendo, né? No caso da minha família, o meu avô aprendeu a dirigir na Segunda Guerra dirigindo caminhão no Exército. Quando acabou a guerra, ele virou chofer de caminhão, ele era
de uma família pobre do interior de Santa Catarina, de agricultores. Ele virou chofer de caminhão para trazer farinha do Uruguai. Em algum momento foi convidado para ser sócio de uma pessoa que queria montar uma transportadora. Essa transportadora cresceu e foi nomeada em algum momento, né, concessionária. Então, a gente vai vendo que a transformação do negócio ao longo do tempo, ela vai sendo feita por uma sucessão de fatos. É claro que quando a empresa saiu de um patamar para o outro, meu pai, os irmãos dele, estavam lá do lado do meu avô dando ideias. Quando eu cheguei com 21 anos lá com meu pai, depois os meus irmãos chegaram, ele fazia as coisas de um jeito e a gente foi dizendo, olha pai, vamos fazer assim, né? Eu lembro que, por exemplo, o carro, eu vi o e-mail chegar, né? Não sou tão velho assim, tenho 46 anos, mas eu quando comecei a trabalhar, o e-mail era, no negócio Volkswagen, ele era via satélite e era um e-mail fechado, não era um e-mail, a gente não tinha internet. E o meu pai tinha uma dificuldade de lidar com aquilo porque eu usava telex. Né? Ele queria pedir um carro para a montadora, pedia por telex. Ele queria pedir um carro para a montadora, preenchia um formulário de papel e passava um fax. Né? E assim era a comunicação. Então, eu acho que a comunicação mostra bem a evolução do negócio, né? Porque tu vai melhorando a infraestrutura do teu negócio, vai ganhando produtividade, eficiência e as coisas vão melhorando. Então, esse ponto da tecnologia, eu acho que é um ponto que foi bem característico, porque quem chega com a mente mais aberta, as gerações mais novas têm tempo e têm estudo, tem capacidade de entender essa novidade e apresentar para quem conhece o negócio e ter paciência para fazer essa mistura no caldeirão aí, eu acho que é o segredo, né? Respeitar a hierarquia, saber que tem uma última palavra, que tem um orçamento, que para botar aquele computador no lugar da máquina de escrever vai ter que se investir. Né? Então, eu acho que esse processo é um processo também que você precisa ter o respeito e o entendimento de que vai chegar a hora da mudança, mas eu preciso respeitar, porque eu não posso chegar aqui quebrando os pratos e dizer que está tudo errado. Então, eu acho que de uma maneira global, assim, o processo de inovação na empresa é um processo que vai evoluindo a cada dia. Essas coisas, depois de um determinado patamar na empresa, começam a ficar mais complexas. Então, às vezes, mudar dói. E aí você precisa da velha geração, da nova geração discutindo, até com gente de fora. E, como eu falei, mantendo os princípios da família empresarial aí de equilíbrio, respeito mútuo, cumplicidade, a gente consegue sempre chegar num entendimento. Perfeito. Agora uma pergunta específica para Camila. Qual você acredita que é o maior benefício de atuar numa empresa familiar? Com certeza é a presença deles na minha vida. São duas pessoas que eu admiro demais. Tanto meu pai como meu avô são dois batalhadores, né? E você poder contar com esse aprendizado todos os dias, os desafios de relacionamento familiar, acho que é um presente de Deus. Entendi. Boa. Marcinha, tem mais algumas aqui também para Camila, para o Nelson? Não, é legal né, essa colocação, porque, poxa, nada como, né, você ter o familiar também ensinando, é o amor verdadeiro ali passando, querendo passar o que há de melhor, né? Então, acho que tem muita coisa boa, né? Se sabendo aproveitar, né? Eu acho muito legal isso. Eu acho que dando um depoimento nessa linha, a interação entre os membros da família é muito bacana, muito intensa. Essa coisa da verdade, de saber que aquela pessoa não vai te trocar, não está falando meia verdade, que é o melhor de ti. Essa coisa assim bem transparente, verdadeira que uma família, né, uma família sadia tem. Isso numa empresa, ela tem uma vantagem competitiva enorme no mundo como o de hoje, onde tem tantas segundas intenções aí
né, a pessoa numa mesa de reunião não se abre, porque, pô, se eu abrir, o projeto é dele, não é meu. E numa família, não. Uma família, isso é muito verdadeiro e é intenso. Porque se você fala no domingo, como eu falei no sábado ou na segunda, tá valendo. É a família que vai se beneficiar daquilo, é a família que vai se beneficiar daquele relacionamento. E, pô, conviver com quem tu gosta 24 horas por dia é muito legal. Até, assim, eu tenho uma outra pergunta aqui pro Nelsinho, mas eu acabei também colocando ali no meu Instagram e eu recebi uma pergunta também, eu vou atravessar um pouquinho a pauta aqui. Eu queria perguntar, né? A Camila, eu não sei se ela tem irmãos, mas não, sim, eu sei que tem dois, né? Então, como dividir essas funções, né? Entre cada membro aí da família, entre cada irmão, né? Isso é uma coisa que às vezes é um desafiador, né? Quem é o próximo sucessor do CEO, quem é o diretor de qual área, né? Então isso eu queria que você me contasse um pouquinho, Nelson. Eu acho que isso quem define é mercado, é aptidão, é preparação. Eu acho que um irmão mais velho dizer para um irmão mais novo o que ele vai fazer é muito complicado numa empresa. Essas reuniões que a gente faz fora da empresa, elas são muito úteis para isso, e elas não definem só as responsabilidades, mas definem os bônus também, os salários. Então, eu lembro bem que quando éramos mais jovens, eu quero aumento, a empresa está bem e tal, a gente chamava alguém de fora, que não era da família, para sentar conosco e conversar, tá, mas por que tu quer aumento? Se eu precisar de um diretor administrativo, eu consigo contratar por tanto, né? Então, o teu salário vai ser isso. Não posso pagar mais, porque tu é filho do dono, né? E aí não era o pai falando para o filho, o irmão mais velho falando para o irmão mais novo, era alguém do mercado, um consultor que a gente chamava, falando para a família qual era o nível de salário que tinha. Então a gente fazia pesquisa, definia os salários e as responsabilidades elas tinham muito a ver com tu externa, a tua vontade, né? Em algum momento a gente fala, porra, eu gosto do comércio, tá, mas peraí, então tu começa lá no departamento de vendas, fica lá junto, vamos ver, vamos fazer um processo de trainee, fica do lado do gerente, vamos ver tua aptidão, e quando tu vê que a coisa anda, tu vai delegando tarefas, né? Isso também é um processo que evolui. Quando a gente começou o grupo Le Monde, a gente começou para representar a marca Citroën aqui em Santa Catarina, era uma empresa muito pequena e não tinha muitos espaços para ocupar, né? E o Rodrigo e o Fernando ainda eram estudantes. O Fernando, que é o meu irmão do meio, estava começando. E eu lembro bem de ele, pô, o que eu vou fazer na empresa, né? Qual é a minha função? E, pô, cada mês tinha uma responsabilidade nova, cada mês se discutia mais. Eu acho que a segurança também que esse membro da família vai tendo no desenvolvimento da atividade e também os resultados que ele vai entregando para a família, eu acho que vai encorajando toda a família a ampliar o leque. Eu acho que chegar de cima para baixo e dizer, ó, é o filho do dono que vai sentar nessa diretoria aí, pronto, tu gera um problema na estrutura formal da empresa, né? Os funcionários acabam não legitimando a tua autoridade. E no sentido inverso também a pessoa pode travar, né? Esse membro da família pode ter uma responsabilidade tão grande que ele não consegue desenvolver o melhor dele. Então, quando você consegue fazer isso de forma natural, no nosso caso foi muito natural, porque a empresa veio crescendo, a gente teve essa felicidade de felicidade porque, né, a gente está falando do lado bom, mas a cisão foi muito complexa na nossa vida, foi um marco muito duro assim, né, porque dividir um troço grande que estava indo bem, um negócio que marca muito. Eu lembro bem daqueles dias, foram dias muito difíceis. Mas às vezes você vê o final do filme com a chance de gravar um filme novo, sabendo que aquele final pode ser triste, você evita que o roteiro tome aquele caminho, né? Então foi o que a gente mais ou menos fez. A gente, quando viu o final da primeira etapa da nossa saga aí, a gente estava mais ou menos há 40 anos aí na estrada, a gente viu que tinha alguns sinais ali que precisavam
né, ser cuidados para que os próximos 40 não tivessem aquelas dores de cabeça. E foi o que a gente fez. Então, meu irmão, por exemplo, mais novo, que estava na faculdade, estava bem fora do dia a dia do comércio, vamos dizer assim, a parte societária dele foi preservada, ele se sentiu dono igual aos outros que já estavam trabalhando, né? Quando ele veio, eu lembro que ele chegou por um processo de ISO 9000, né, de implantação da ISO 9000 na empresa. Então, assim, era quase que um projeto de extensão da faculdade. Assim, mostrou o potencial dele, mostrou a aptidão na área de tecnologia. Depois começou a cuidar dessa área na empresa. Acabou, em 2010, a gente tinha um diretor financeiro que se aposentou. Ele acabou topando aquele desafio e fizeram uma transição muito tranquila e longa para que ele pudesse ir assumindo aquela responsabilidade. E quando a gente viu, ele estava fazendo toda a diretoria administrativa. Então, assim, a empresa foi crescendo e a gente foi dividindo as tarefas, né? No começo, é óbvio, eu fazia tudo, né? Por ser o filho mais velho, está ali com o meu pai. Depois, o meu outro irmão começou a pegar um pouco das minhas tarefas. Depois, o outro irmão pegou e a gente criou praticamente o que na história se chama de triunvirato, né? A gente trabalhava na mesma sala, uma mesa do lado da outra, nossa sala não tinha parede e foi assim para sempre. Então a gente trabalha até hoje junto. Hoje não, porque o meu irmão mais novo está nos Estados Unidos por causa desse projeto novo, a gente está online direto, a gente montou um pedaço da empresa lá. Mas a interação continua a mesma. Então, durante quase 20 anos, trabalhamos na mesma sala, com o mesmo nível de informação, cada um com a sua responsabilidade. Isso acabou dando para nós três uma tranquilidade de que quando alguém saísse de férias ou que alguém tivesse decidindo alguma coisa longe dos outros dois, que aquilo estava sendo feito em benefício dos três e da melhor maneira possível, dentro daqueles valores que a família estruturou, dentro daquelas diretrizes ali que a gente sempre marcou. Então, assim, a gente sempre teve muito claro isso de que as responsabilidades elas tinham que ser conquistadas, né? E que o resultado tinha que aparecer e que aquilo tinha que vir junto com uma satisfação pessoal, né? Porque também se trabalhar forceps, se trabalhar numa coisa que você não gosta é muito complicado, né? E a família acho que tem que observar isso. A gente vê alguns membros de empresas familiares sendo obrigados a ocupar determinado cargo, e eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que no momento que a família decide quem é sócio e quem é gestor, fica tudo mais tranquilo. Se tem um cargo de gestão, por que não buscar alguém da família para preenchê-lo se tem a aptidão, né? E aí é um processo natural. No nosso caso foi assim que aconteceu. Legal. E até teve uma pergunta, então, aí da pauta que até ia fazer para a Camila, se o Ricardo me permitir, eu vou aproveitar, né? Que o Nelsinho falou, na hora de remunerar, então, os profissionais, né? Procurou alguém no mercado e a regra foi mercado, né? Como é que funciona para vocês isso, Camila? Então, deixa eu explicar mais ou menos como funciona assim. São 4 CNPJs, tá? E cada um tem um segmento diferente. Eu trabalho com o meu pai e com o meu avô na parte de reciclagem, de ferro e aço. E era uma bagunça quando eu cheguei. Era uma bagunça. Aí, uns 3 anos atrás, eu contratei uma consultoria. E graças a Deus, a Robo, tomara que você assista aqui, ó. Você vai ver. Ela conseguiu planejar melhor tudo que nós tínhamos através de mercado, quanto que cada um merecia receber, qual que é a experiência de cada um. Eu acho uma coisa que o Nelson falou que me chama a atenção, é assim, cada um tem uma essência, né? Nossa essência. E naturalmente, quando você começa a trabalhar na empresa, naturalmente você vai atrás daquilo que te chama, o trabalho te chama. Então, se é a parte administrativa, você vai até isso. Se é a parte do ISO, é uma coisa assim que é natural, não teve, pelo menos na minha situação, meu pai, minha família nunca ficou, você tem que fazer essa parte administrativa, você tem que fazer os pagamentos. Foi natural, naturalmente falei, nossa, eu me interesso por isso, eu gosto disso. E eu acho que casar o que você tem de melhor
na sua empresa familiar, que é o combo do sucesso. Não sei explicar, mas é o que eu acredito. Muito bom, muito bom. E uma pergunta para vocês dois, Nelson e Camila. Primeiro, Nelson, vocês recebem muito pedido de emprego de familiares ou de amigos? Tem, isso não sei se não posso te dizer se é muito ou é pouco, porque a gente precisaria de um parâmetro, né? Mas pedido de emprego é frequente, claro, sempre, né? Todo mundo buscando oportunidade. A gente tem uma rede de relacionamento bastante grande e a todo momento tem pessoas pedir oportunidade. E parente não tanto, né? Eu tenho uma família grande do lado materno, muitos primos, tios, tal, tias. Do lado paterno, na época da cisão, eles continuaram também com outro ramo do negócio, com outra parte do negócio, também concessionárias. Então lá eles tocam a vida deles também. Então nunca tivemos esse tipo de pedido, né? Mas acho que eu veria isso. Já empregamos parente, a gente, né? Como também desempregamos parente. Eu acho que para empregar parente numa empresa, você tem que levar a cabo aquela velha máxima, né? Você só pode contratar quem você pode demitir, né? Então, Vídeo Sérgio Moro, né? é isso aí. Então, assim, se você traz alguém para dentro, que o seu relacionamento é tão forte, ao ponto, tão intenso, ao ponto de você não poder dizer não para aquela pessoa, então não traga, porque um dia tudo acaba, né? O processo é cíclico. E por mais competente que essa pessoa seja, pode acontecer um monte de coisa. Inclusive, a empresa pode não ter capacidade de pagar o salário que ela mereça e vai ter que vir um não, né? Por um lado ou por outro. Então, aquele combinado um dia vai ter que ser descombinado. E aí? E eu sempre digo, eu tenho uma coisa comigo, que a gente conhece as pessoas é no rompimento, né? E muitas das faíscas que saem nas empresas e nas famílias é quando há o rompimento, quando você tem que dizer um não de verdade, quando você tem que pedir para parar um determinado processo, quando você quer dar um stop num determinado relacionamento, comportamento daquela pessoa, quando recebe o não, quando você diz, ó, parou, para mim deu, ali que tu vai conhecer a pessoa de verdade, né? Ali que tu vai ver com quem tu estava lidando, que tipo de profissional ou de parente você tinha. Então, eu acho que essa peneira aí na entrada é o segredo para se evitar qualquer tipo de dor de cabeça. E não tem nenhum problema. Lembro na nossa empresa, a gente tinha cerca de 600 funcionários. A gente tinha casais, né, que trabalhavam na empresa, pessoas até que se conheceram, como era uma empresa de muita mão de obra jovem, muita gente se conhecia na empresa e acabava até casando, tendo um relacionamento, por mais que a gente tivesse né, os princípios, a ética, os valores ali sendo respeitados, né? A pessoa, né, fora dali tem um convívio e acaba tá num momento da vida que achou a cara à metade, e o que a gente fazia era simplesmente conversar com essas pessoas e colocava elas em departamentos diferentes, né? Não deixava hierarquia direta, né? Para evitar também um problema entre elas mesmas, mas também preservar a empresa de qualquer mal entendido que pudesse vir a ocorrer pela relação direta deles. Então a gente chegou a ter mãe e filha, chegou a ter marido e mulher, e isso acontecia, né? Então, assim, não era provocado pela empresa, não era estimulado, mas também não era um tabu ao ponto de aconteceu, tem que demitir, vamos escolher qual dos dois. Eu acho que o parente na empresa tem muito disso, né? Se o parente for um parente com viés profissional, tá dentro, tem emprego, estiver qualificado, estamos junto, né? E tenha certeza que se eu precisar te dizer não, eu vou dizer. Exato. E do contrário, é melhor não botar para dentro. E vamos tomar cerveja junto. Exatamente. É nessa linha. Entendi. E você, Camila, como é que lida com esses pedidos de emprego de pessoas próximas, familiares, amigos? Eu tenho aqui até um primo meu que está trabalhando atualmente aqui, e eu acho assim, se a pessoa tem currículo, por que não, né? Não vejo impedimento. Acho que se você está preparado, se você
sabe o que você vai fazer na empresa, não vejo problema nenhum em contratar parente, não. Só que você tem que saber falar não. Se a pessoa não tiver currículo, se não for o que vai completar a vaga, você tem que saber falar não. Entendi. Em questão da sucessão, a sucessão da empresa, foi totalmente feito? Todo mundo já tem o nome de vocês? Como é que está essa questão, Camila? Aqui eu estou no processo, né? Eu estou sendo a terceira geração, então ainda estou sendo criada, lapidada. Tem muita coisa ainda que meu pai que toma decisão. Meu pai tem 56 anos, ele ainda é novo, né? Então, essa parte de sucessão, principalmente a parte administrativa, eu já tô aqui tomando conta de praticamente tudo. E acho que é isso, eu estou sendo lapidada ainda. Entendi. E do lado de vocês, Nelsinho, como é que está essa situação da mudança de geração? Como é que está em relação às cotas, esse tipo de coisa? Se vocês A criaram gente, coisa assim? a gente tem uma administradora de bens, né, que é uma espécie de holding que cuida do patrimônio da família, e tem as empresas operacionais que têm o seu negócio, né? Hoje a gente está focado basicamente na área de tecnologia e aplicado ao segmento automotivo. Mas a nossa sucessão familiar, vamos dizer assim, a sucessão empresarial, ela já está mais evoluída aí que na família da Camila, até pela idade, né? Eu tenho um pouco mais de idade que ela, eu tenho um irmão de 38, um de 43 e eu de 46. A gente já está liderando o processo, já está coordenando. A empresa hoje, as empresas operacionais, elas já têm as cotas tripartites, né? Ela já é de 1/3 de cada um de nós. O pai já está fora da sociedade operacional, vamos dizer assim. Mas meu pai atua muito como conselheiro, né? A gente não tem a figura do conselho formal, porque nós não temos tamanho para isso. Mas nessas reuniões que a gente faz fora daqui da família, e também no dia a dia, ele tem uma mesa aqui, vem cá, vem o dia inteiro aqui, fica aqui, né, vem quando quer, como quer, tem a agenda dele, mas operacionalmente falando, ele não tem atribuição nenhuma, a função mesmo é conselho. Então, tem que fazer um investimento, né, vamos expandir, vamos regredir, vamos vender, vamos comprar um imóvel, né, temos um problema aqui, uma crise, ele é ouvido sempre, né? Mas operacionalmente, eu e meus 2 irmãos hoje já estamos assim realmente na ponta do negócio, preparando aí nos próximos 10 anos aí a chegada da outra geração, né? Temos filhos aí na faixa de 10, 8 anos que, num piscar de olhos, vão estar chegando aí mais 6, 7, 8 anos aí, vão estar batendo na porta prontos para o mercado de trabalho. Então, se eles vão querer trabalhar com a gente ou não, a gente vai saber lá na frente, né? A gente cuida deles e vamos dizer assim, educa eles para o mundo, né? A gente não educa para trabalhar conosco, não. A gente traz eles na empresa, repete um pouco do que o meu pai e meu avô faziam conosco, de cheirar a empresa, de saber de onde é que vem a grana da família, de saber o que teu pai faz, qual é o negócio da família, enfim. Eu acho que isso é muito educativo para a criança dessa idade, né? Entender que tem um negócio lá que é da família, que o pai precisa sair de casa para ganhar o leite das crianças. Só que, ao mesmo tempo, não é uma coisa, cuida lá, a empresa é tua, tá garantido, né? Fica tranquilo que o papai vai deixar a empresa inteira para ti. Não é assim. E acho que se a gente souber dosar essa pílula aí entre estímulo e responsabilidade e cobrança, né? Estímulo e cobrança, dever e direito, e tem um negócio aqui que tu pode melhorar muito, né? Mas se tu quiser também ganhar o mundo e seguir tua vida, o teu quinhão ali do patrimônio, se tiver patrimônio quando a gente for dividir, vai ser teu. Então, essa transparência e essa liberdade para quem chega é tão importante quanto
a nossa, né? Quando a gente chegou foi assim, meu pai nunca chegou para nós e disse, vocês vão trabalhar comigo, vocês têm que seguir esse negócio. Ele revelava na hora da cervejinha, tal, que ele tinha muito desejo que a gente cuidasse do negócio. Era um orgulho para ele. Meu avô tinha muito isso, né? Acho que as gerações primeiras tinham ainda mais forte, né? De que, vou fazer um negócio para minha família, que legal. Muita família se destruiu no meio do caminho por conta disso, né? Porque aí veio a inveja, veio a disputa, quem que ia ser o CEO, quem que era o diretor-geral, quem que era o diretor disso, e aí o fulano tinha um BMW, o outro queria um também, um queria morar num apartamento de 5 quartos, o outro também, e a empresa, a vaquinha não tem leite, assim, né? Se não comprar uma outra vaquinha, se não engordar as vaquinhas e tirar o mesmo leite todos juntos, fica complicado. Então a gente tem que alimentar a vaquinha, cuidar dela, né? Tratar o pelo, deixar ela bem gordinha para na hora certa todo mundo junto ir lá ordenhar ela, né? Então é esse sentimento do todo, eu acho que é o que faz a gente se estimular a perpetuar o negócio da família, né? Porque tem a ponta de orgulho, tem o lado bom de dizer, porra, eu estou há 60 anos nesse negócio, que legal. E é uma vantagem competitiva enorme. Eu acredito que para a Camila, no segmento dela, quando ela apresenta o nome da empresa e diz, tenho 63 anos nesse segmento, ela não precisa falar muito mais coisas. Não, e só complementando uma coisa que meu pai sempre fala é assim, eu não vou ser igual ao meu avô, eu não vou ser igual ao meu pai, mas eu posso ser melhor. Então, assim, procurar ser melhor, né? Se cada um, tanto dos seus irmãos ou cada um da sucessão, puder fazer o seu melhor, um pouquinho por dia, ter foco que pode fazer o melhor, acho que fecha a sucessão e tudo se encaixa. Eu acho que o desafio é a gente, para quem sucede, acho que a grande responsabilidade é evitar que o ciclo de vida da empresa seja o ciclo de vida do empreendedor, né? A gente, sucessor, a gente não é mais empreendedor. Por mais que a gente empreenda, a gente já é empresário. E tem uma diferença tênue entre as duas palavras, mas são palavras diferentes, porque o empreendedor... Foi mais ou menos o que você falou um pouquinho antes, né? Que é o caminho do meio. Eu acho que o caminho do meio é a resposta certa. Acho que não precisa ser nem do jeito antigo, nem do jeito novo, vamos dizer assim. Acho que sempre tem um caminho do meio que dá certo. Isso. E aí se cria o ambiente, né? E aquela história de vô rico, né? Pai nobre, neto pobre, eu acho que isso também serve para muita empresa, mas eu acho que tem mais empresa hoje que luta contra isso do que que admitem isso, né? Porque você sabe, a gente sabe, né? Como é difícil conquistar uma vaga de emprego, como é difícil uma colocação, né? A gente vê hoje aí o mundo, não é uma coisa só de Brasil, tanta dificuldade de gerar vagas de emprego. E o pessoal só vê o bônus, né? O ônus, a parte do que você se compromete, o objetivo que você tem com você, o objetivo que você tem com os colaboradores, com a empresa. Ninguém consegue enxergar exatamente isso. Eu acredito que o empresário tem que estar em alta performance, tem que cuidar do corpo, da mente, tem que estar completo, porque não é só o empresário, são vidas, são pessoas que dependem desse negócio, é uma história, né? E o que você falou, 60 anos, o que você falou de unicidade, de complementar, de ouvir um outro, de ter conflito, acho que é isso que fica aqui como recado para o pessoal. E o comprometimento das pessoas com o empreendedor, vou dizer, do corpo de colaboradores, a gente sabe que a esmagadora maioria das empresas são empresas médias e pequenas. A figura do dono, do filho do dono, da família em volta, aquilo ali dá uma tranquilidade para o sujeito quando a família é equilibrada, é óbvio, né? E tem a diferença de herdeiro e sucessor, né?
É, Você tem que assumir o papel de sucessor para realmente dar uma tranquilidade para o negócio e para sua equipe, para você mostrar que você é um líder, não apenas uma figura de filho ou uma figura de neto. Acho que essa é a chavinha que quando vira, você assume a responsabilidade, você tem foco, objetivo todo dia para conseguir coisas novas e diferentes aqui. Muito bom. Marcinho, Então, tá legal por estar fluindo a coisa, que já estão respondendo algumas perguntas que nós tínhamos, né? exatamente. Como por exemplo, a história que o Nelsinho falou do pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Então, era uma das perguntas aqui nossas, né? Como fazer, né? Tem um estudo, na verdade, que mostra que da terceira geração, aí mais ou menos, ou em diante, é quando tem a maior taxa de mortalidade, né, das empresas familiares, né? Então, né, o que vocês estão fazendo? Vocês deram uma pincelada, mas em ações aí concretas, né? O que eu acho que de diferente aqui eu implementei aqui é que sabe aquela história dos ovos da galinha serem numa caixa só? Eu acho que eu comecei a colocar na cabecinha que nós temos que diversificar, que é importante essa diversificação. Então, nem tudo pode ser produto, nem tudo pode ser empresa. Eu acho que você tem que ter uma visão macro de investimentos mesmo, de ações, de imóveis, e você conseguir ter um ovinho em cada cestinha, se acontecer alguma coisa na empresa, pelo menos você está resguardado, né? Acho que é isso que eu aprendi e que eu tento passar aqui dentro para os meus pais, para o meu avô, para os meus familiares. Ou seja, a receita da Camila aí é diversificação, então, né? Muito Sim. importante, né? Para nós que falamos de investimentos também, né, Ricardo? Diversificar. E você, Nelson? A gente foi bastante ousado nos últimos 2 anos em relação a isso, porque uma coisa que a gente se cobra muito é em relação ao futuro, né? E eu acho que essa coisa de tu não tem que pensar muito na família, tu tem que pensar no negócio autossustentável e focado no cliente, né, na proposta de prestação de serviço ou de ter um produto competitivo para que ele evolua e seja competitivo no mercado que vai chegar. Então, no momento que você tem uma empresa né, diversificada, atuando nos segmentos certos, fazendo, né, atendendo a necessidade do cliente, a expectativa dele, com qualidade, você tem um controle de custos, você tem eficiência, produtividade, e a sua família, que é a sócia daquela empresa, vai ser muito beneficiada. No momento que você começa a pensar na família, de que você tem uma televisão de 80 polegadas na sala, você chega na empresa, o sofá está rasgadinho, velho, a lâmpada queimada, aí não tem jeito, né? E a gente vê muita história dessa, que a vida do cara particular é a vida de rei, e a empresa é uma empresa que não tem investimento, que não tem inovação há muito tempo. Então, eu acho que quando você olha a empresa como prioridade, a empresa tem as prioridades dela, a tua pessoa física, a tua família, ela vai viver de um pedacinho daquilo ali que vai ser distribuído, né? E aí você tem empresa para toda a vida. E eu acho que as histórias que contam o fim das empresas na terceira geração é porque é aquela outra máxima, né? Que as situações difíceis criam homens fortes criam situações fáceis, situações fáceis criam homens fáceis, homens frágeis criam situações complexas, complicadas, né? Então, assim, quando você tem a bonança, quando você tem a dificuldade, vamos dizer assim, a facilidade de conquistar o que você quer, você não se dedica muito, né? Não é à toa que a gente cresce de verdade na crise. Olha o que o mundo está repensando essa crise que a gente vive há Inclusive, estamos 50 dias. aqui, né, fazendo essa live. Em outras épocas estaríamos talvez num único lugar, Numa reunidos, reunião aqui. numa reunião, né? E olha só como a gente faz as coisas de maneira mais simples, com menos custo e com a mesma eficiência, se não até maior. Então, eu acho que o fato
de manter a empresa competitiva, a empresa focada no futuro, no que é melhor para ela, vai perenizar, né, a lucratividade dela, vai dar a ela pujança para seguir em frente. No nosso caso, tu sabe, Márcio, né, que tu me acompanha aqui mais de perto, mas falando para quem está nos ouvindo, a gente deu uma verdadeira pivotada, como se diz hoje aí na língua das startups, porque a gente resolveu sair depois de 60 anos do comércio automotivo. Nós vendemos a última concessionária em outubro do ano passado, desmanchamos um grupo gigantesco que a gente tinha, por oportunidade, não foi nem porque a gente não acredita e nem porque a gente ficou com medo ou porque a gente quis romper com o passado, enfim. Foi a oportunidade, a gente achou que esse era o momento de focar em tecnologia aplicada a esse segmento que a gente se dedica há tanto tempo. Então, a gente pegou todo o relacionamento que a gente tem nesse segmento, toda a expertise, todas as ferramentas que a gente criou nesses últimos 15 anos de tecnologia aplicada ao setor automotivo, transformamos isso num negócio. Esse negócio hoje ele atua tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. É um negócio incipiente ainda, ele está começando, mas com um potencial de crescimento enorme. E o que aconteceu aqui foi justamente vamos dizer assim, uma resetada na história, né? Baseado no futuro que a gente acredita que a nossa empresa precisa ter. Um futuro inovador, um futuro eficiente, produtivo. E a gente não ficou pensando, mas a família não vai ter mais negócio, o que eu vou trabalhar? Pelo contrário, a gente criou uma transição. Hoje, cada um tem uma função nessa nova empresa, uma empresa que hoje é bem menor do que as outras todas que a gente já teve, mas a gente tem um potencial, talvez, de crescimento e de alcance dos objetivos muito maior do que o que a gente vinha tendo. A gente trocou a estabilidade, a rotina, aquele faturamento volumoso e constante por uma coisa menor, mas com um crescimento em progressão geométrica latente, né? Porque ela vai deixar de atuar numa única região do Brasil para atuar, se possível, no mundo inteiro. A gente está sonhando grande, começando pequeno e tentando crescer rápido, né? Então, a gente criou um fundo de investimento para a família, né? Acho que a gente conversou sobre isso, Márcio, para proteger a família dessa transição. E a gente pagou para ver, sim. Eu acho que a gente, na conversa, na troca de ideias, a gente viu que a gente tinha a tranquilidade para fazer esse pit stop e começar uma nova história no mesmo segmento, mas atuando sobre um outro prisma, né? Atuando sobre um prisma da prestação de serviço e como fornecedor da cadeia automotiva, não sendo lá um agente, como a gente era um concessionário, a gente era um ator da cadeia, né? Era um agente ali. A gente hoje é um fornecedor de toda a cadeia automotiva com uma proposta bem inovadora para o consumidor final. E isso foi feito dentro de muita discussão, de um ambiente familiar propício e muito fértil para receber novas ideias, novos desafios, sem perder a conversa, entendeu? Onde vocês pensam em contratar um CEO? De repente, eu acho que é uma pergunta que vem aqui do Instagram, mas já consideraram contratar um CEO para a empresa, fazer parte do conselho? Como que isso se reflete para vocês? Começando por você, Camila. Sim, já considerei, sim, em alguns momentos. Acho que, assim, enquanto tá tudo tranquilo, não tem conflito, o barco anda, mas a hora que aparece e você precisa de ajuda, acho que é uma boa solução, sim, para te orientar. Entendi. Em relação a vocês, né, Sam? Hoje não, né? Pelo momento que a gente está. Eu acho que executivos, principalmente em cargo de liderança, eles são, em alguns momentos da empresa, até essenciais. Eu acho que a gente tem que observar o momento que a empresa está vivendo, né? Às vezes, um momento de conflito familiar, já que a gente está falando de sucessão,
um CEO bem contratado para manter a empresa focada no cliente, sem perder energia com brigas familiares, seria a melhor das alternativas. Hoje a gente não vive esse momento, a gente tem uma boa sinergia, uma empatia aqui, uma cumplicidade grande entre os três sócios, mas eu não pensaria até três se isso virasse um problema para nós né, de relacionamento, sei lá. Na nossa cisão, quando a gente fez lá no ano 2000, a gente tinha um executivo que fazia o meio de campo entre as famílias, que fazia o operacional da concessionária, do grupo, e ele fazia lá o relacionamento com as montadoras e tal, pagava as contas, cobrava, tinha lá o dia a dia. Até porque em algum momento a família toda teve que sair do negócio, e foi importante isso. Acho que todo mundo olhando de longe viu que a empresa tinha a vida própria dela. Acho que o grande pecado da família é achar que a empresa só vive por causa dela. Eu acho que quando você faz o exercício, né, de sair do corpo e olhar a empresa de fora, do outro lado da rua, da fachada, você vê, pô, ela tem vida própria. Você acaba respeitando ela mais, né? E tem família que às vezes não observa esse ponto, né? Achando que, pô, não, se não tiver alguém da família ali, vai dar um problema. E muitas vezes a saída da família do business é o melhor remédio. Acho que eu não ficaria nem um pouco constrangido e nem preocupado de ter um CEO tocando meus negócios, dada a qualidade que tem de executivos hoje. Só acho que realmente a gente tem que ver o momento que a empresa passa, pelo qual ela passa. Né? Eu queria fazer aí, nós já estamos quase chegando perto aí, né, de encerrar, mas uma pergunta com relação à qualificação, né? Eu concordo com vocês, na verdade, a parte de governança, de organização, né? A Camila até falou, nossa, estamos continuando, né? E isso é um exercício que ele não para nunca, porque nós estamos em evolução e esse exercício ele deve ser feito todo dia, né? E até complemento aquilo que o Nelsinho colocou, falou, às vezes eu não tenho muita organização, mas você ter um conselho de família que conversa de alguma forma é um conselho super importante. Por mais que às vezes você não tenha um conselho de administração estabelecido formalmente, né, que você tem alguma forma de um deliberativo, que você já eu acho que já é um excelente começo aí para nós que somos de empresas familiares, né? Uhum. Mas com relação a estudos e qualificação nesse sentido de governança, né? Onde vocês buscaram a inspiração para isso? Como eu falei no início da live aí, a gente teve a oportunidade de estudar antes de trabalhar, por mais que eu trabalhasse, fizesse bicos com meu pai, respirasse o negócio da minha família, né, ficando na empresa, tal, não tinha um cargo definido, uma responsabilidade atribuída à minha pessoa. Desculpa, só complementando, se teve também alguma consultoria ou alguém fazendo esse trabalho, assim como também Camila mencionou ali? Não, eu estudei então, eu me formei, né? Eu fiz um curso que eu achei que na época fosse me dar o embasamento para eu poder entrar no mercado de trabalho mais forte e fui buscar complementos depois, olhando onde estavam as minhas deficiências ou fragilidades, né? Onde eu podia tornar um ponto fraco forte, né? E foi o que eu fiz. Depois de cerca de 4 anos trabalhando, eu fui buscar uma pós-graduação na área de finanças, que eu achei que no varejo, pela intensidade do capital que se utiliza, pela intensidade do giro do dinheiro, conhecer um pouco mais de finanças faria diferença, me daria uma vantagem competitiva importante. E depois que a empresa alcançou um outro patamar, eu fui buscar conhecimento na área de estratégia mesmo, né? Eu acho que uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio, né? Um barco sem rumo. Então, saber como desenhar uma estratégia, olhar a empresa, como eu falei, de fora, tentar desenhar um quadro para ela, um processo de 10, 20 anos. Eu acho que a gente, como CEO, como diretor de uma empresa, empreendedor, você tem que pensar nela 5, 10, 20 anos na frente sempre,
apesar de ter que pagar as contas do dia, mas você tem que projetar ela no mundo que ela vai viver, e isso você faz buscando conhecimento. Em alguns momentos, consultoria é necessária, principalmente quando o cenário é obscuro, e as visões são um pouco turvas sobre o que vai acontecer, né? Eu não tenho nenhum preconceito também de buscar pessoas para dar opinião. A gente, por exemplo, na nossa empresa, durante os últimos 10 anos, a gente sempre teve consultorias externas para apontar as nossas falhas, que revisavam e revisam as nossas demonstrações contábeis, as nossas rotinas administrativas, ciclo de compra, ciclo de venda, para que você entenda que há uma falha ou está tudo legal, enfim, você paga para alguém conferir se o seu trabalho está sendo feito de forma efetiva, né? E isso nos deu muita segurança para crescer com segurança, para não ter nenhum susto, né? Nenhum esqueleto aparecer de uma hora para outra na tua frente, né? Um passivo descoberto, né? Uma legislação não atendida, uma rotina que você não tem segurança e aí às vezes alguém na organização se aproveita daquela fragilidade para tirar proveito. Então, eu acho que a empresa precisa ser um organismo que funcione em harmonia, né? E uma das coisas que um organismo precisa é que tenha indicadores, né? E esses indicadores que a gente sempre se colocou e se buscou atingir, eles muitas vezes tiveram que ser desenhados por empresas de fora, por consultores de fora, que nos ajudaram a mostrar, ó, esse aqui sim é um indicador de eficiência bacana. Esse aí que tu tá usando é para te dormir teu sono tranquilo e tomar tua cerveja achando que tu tá fazendo certo, mas é esse aqui o verdadeiro. Então a consultoria é importante, né? A gente fez muitas consultorias na área de qualidade, na área de marketing. Eu sempre tive um braço de marketing muito importante na empresa, por ser uma empresa varejista, né? Então, a gente sempre manteve uma boa agência de comunicação do nosso lado para nos ajudar na estratégia. Nessa parte de administrativa, contábil também, uma empresa forte, com um pessoal bacana mesmo para bater e falar o que quisesse com autoridade sobre as nossas contas. E RH, eventualmente, quando a gente precisava dar um upgrade aí na turma, dar uma sacudida no ânimo do pessoal. Então, acho que isso tudo é uma coisa também dinâmica, né? Que faz com que a empresa entre num círculo virtuoso bacana e sempre esteja alinhada com o objetivo dela, né? Acaba sendo uma forma de conselheiros externos, né? Então, Formalizar, às vezes, não faz muito sentido. Formalizar no sentido de internalizar ou contratar aquela consultoria de forma sim, permanente, né? Mas demanda, né? ela é sob demanda, mas tu tem que... Hoje o mercado oferece muita alternativa em relação a isso, né? Muita mesmo. E isso é muito bacana, acho que esse é o grande ponto positivo dessa evolução da gestão que a gente percebe no mundo dos negócios hoje. Você tem solução para tudo. Se você quiser, tiver coragem e tiver humildade de entender que alguém pode lhe dar uma opinião melhor que a sua, ou pelo menos para você ouvir uma opinião de fora, acho que é um excelente caminho de vez em quando pedir para alguém de fora dar um pitaco na sua coisa ali, no seu negócio, para que você tenha a confirmação de que está indo para o caminho certo ou que você possa corrigi-lo e seguir em frente sem acertar um iceberg, né? Nós, como gestora de investimentos, a gente queria saber como vocês têm aplicado os recursos de vocês. Tem aplicado somente na pessoa jurídica, tudo direcionado para a empresa, ou de repente do que vocês têm de recursos na pessoa física, o que vocês têm feito com relação a ações, fundo de investimento? Como é que tem sido essa alocação para vocês? Começando por você, Nelsinho. Bom, a gente, em função até dessa transição que a gente está vivendo,
A gente deixou de ter uma empresa varejista para ter uma empresa de serviço, então o capital de giro, que era intenso, ele realmente parou, né? E a gente hoje tem a grande concentração. A gente tem dois montes, vamos dizer assim, de investimento. Nós temos um focado em imóveis, que fica numa empresa de participações, né, onde a gente tem imóveis alugados, imóveis que a gente usa, enfim, e ali tem um rendimento, né, tem uma estruturação, tem um capital ali aplicado. A gente usa LCA e LCI, tá, na renda fixa, com prazo mais longo de aplicação, isso na jurídica. Mas o grande volume é na física, e na física a gente fez uma cesta de investimentos, onde a gente tem, hoje também tem LCI e LCA na pessoa física, mas a gente tem a renda variável, tem ações, né, tem bonds, a gente tem um bom investimento no exterior, né, que em função da gente ter um negócio lá, ter uma pessoa jurídica lá fora, a gente tem um relacionamento com o banco de lá, né? Então esse banco administra junto conosco esses recursos, e o mercado americano ele tem alguns produtos interessantes, assim como o brasileiro. Então a gente acaba fazendo a renda variável, que são ações tanto lá quanto aqui, faz lá quanto aqui as debentures, né, que lá tem as preferreds, Os né, que bônus. os bonds, né, que você aposta as empresas pagam um retorno garantido, né, durante aquele período, para que você compre os papéis delas, né, e aí tem toda aquela negociação de face, enfim, a hora que você entra, a hora que você sai, né? Mas a gente procura dividir bem essa cesta, né? Tem um pouco de metal, de ouro, porque o mercado que a gente vive, né, a gente acabou de experimentar isso, ainda estamos em plena, então, na era da volatilidade, muitas coisas sendo rediscutidas, revisitadas, como a influência do Estado na economia, a liquidez, o grau de liquidez que esse mercado assimila. Então, e a nossa família sempre foi ultra ortodoxa na questão de capital. A gente nunca se endividou, nunca pegou dinheiro, assim, nunca buscou se alavancar em passivo para fazer os nossos investimentos. A gente usava, claro, as forças das montadoras que a gente representava para poder ter uma boa agressividade no mercado, uma boa formação de estoques, mas a gente não tomava capital para isso. E o capital que a gente ia recebendo, a gente ia alocando dessa forma. E por também ser bastante conservador e ter bastante, vamos dizer, medo da agressividade nesse mercado financeiro, a gente sempre a gente sempre foi por uma linha do meio termo, né? Uma pitadinha de agressividade, né? Numa ação, uma coisinha mais ousada, mas bem espalhado, né? Com tudo isso na cesta, com LCA, com LCI, com, com bondes, com metal, tá? E isso, e com imóveis também, que é aí fora do mercado financeiro, né? Que é um ativo real aí que a gente nunca abriu mão. Hoje a gente tem cerca de, eu vou dizer para ti que eu tenho aí mais ou menos 50% do, do fundo da família em imóveis e 50% no mercado financeiro. Perfeito. Tá mais ou menos balanceado dessa forma, né? E aí desse mercado financeiro tem um pouco lá, um pouco cá, não sei agora te precisar quanto que está lá fora e quanto está aqui, mas são coisas espelho, né? O que acontece lá acontece aqui, é muito parecido. Então, a questão de estar lá fora foi simplesmente estratégia, porque a gente experimentou num passado recente aí impeachment e tudo, e a gente resolveu
ter uma proteção cambial de uma parte do nosso patrimônio. E aí, por isso, a gente formou esse fundo lá. Mas a gente continua acreditando muito no Brasil, a maioria dos nossos recursos estão aqui, e o mercado a gente vê que está se sofisticando, né? O mercado brasileiro está amadurecendo, tem muita opção hoje. Se a gente voltar 5 anos no tempo, meu Deus, não tinha nada. Se tinha renda fixa, era CDB, né? E olha lá, assim, então, os fundos ali de bancos. Hoje a gente vê essa competitividade, esse nascimento de corretoras como a de vocês, que é muito bacana, muito salutar para o mercado, porque essa competição faz o consumidor olhar uma taxa, faz o consumidor olhar vamos dizer, uma governança, faz o consumidor dar valor para um advisor, para um conselho. Antigamente, tu ligava para o gerente do banco, mandava aplicar, não sabia nem onde é que ele... Só usava a palavra aplicar, né? Aplica aí. O investimento passava longe, né? Tu nem sabia onde é que estava o teu dinheiro. Até porque com 7% de juros real, né? Nós chegamos a ter 14%. Então você não precisava ter outro instrumento, né? Agora com o juro real caindo, e hoje é um dia, né? O dia que nós estamos aqui gravando, né? Um dia histórico, nós estamos chegando no juro mais baixo da história do Brasil. Realmente essa diversificação e os novos produtos vão aparecer. Eu acho que a estratégia tua é correta, está muito em linha com o que a casa pensa, né? Portugal Investimentos, que é diversificar sim, e é olhar muito o mercado de fora para tomar as decisões mais acertadas aqui de dentro, né? E por isso que também tem, né, conselheiros de fora aí atuando permanentemente para poder buscar essas melhores estratégias, né? Para aproveitar e fazer um jabazinho, né? Claro. Vocês têm a alternativa de se aplicar lá fora a partir daqui? Ou vocês têm produtos aqui que têm hedges cambiais? Como é que é? A gente tem a estrutura lá fora, que a gente consegue fazer via Suíça. Então, a gente tem alguns bancos que a gente consegue trabalhar como consultores lá fora também. Então, dentro desse cenário, claro, o que você está fazendo com a carteira é muito inteligente, porque você investir num país que cresce com a média de 3% por ano, do tamanho que já é os Estados Unidos, e com a segurança que tem os Estados Unidos em relação à moeda, você está diversificando muito bem seu patrimônio. Mas a gente consegue buscar, sim, outras alternativas. Do que você fez a respeito de preferred stocks, também faz muito sentido, porque você ter um juros de uma empresa boa que paga 5, 6, 7% ao ano de dividend yield, então isso faz bastante sentido. Mas a gente também tem outra estrutura que a gente consegue ter uma rentabilidade bem acima desses níveis também fora do país. Legal, bacana. Fica a dica aí para nós fazer uma conversa depois aí, mais de perto. Claro, com certeza. Aí vamos botar os 3 irmãos na live. Legal. Vamos conversar. O dinheiro é de nós. Olha o conselho, hein? Olha o conselhão aí. 4, meu pai também, porque essa empresa que a gente tem, ela é de nós 4, né? Aí é 1/4 de cada um. Legal. 25% Bom, de cada a gente teve um problema técnico aqui, a Camila caiu, mas agradecendo a Camila, você vai ver o episódio gravado aqui. Muito obrigado pela participação. Nelson, muito obrigado também. E Marcinho, muito obrigado pela sua participação, nosso parceiro em Santa Catarina, fazendo um ótimo trabalho. E obrigado, Nelson, por ter vindo participar com a gente. Obrigado, pessoal. Espero ter ajudado aí, né? Muito obrigado pelo convite. Espero que quem nos ouça possa aplicar um pouco desse bate-papo aqui no seu dia a dia, que a gente possa, né, ter conseguido ajudar aí quem dedicou o tempo para nos ouvir a melhorar os seus negócios, a melhorar o relacionamento com a sua família. E a mensagem final é acreditar no Brasil e precisamos ser resiliente, patriota e entender que tudo passa, né? E é um ciclo importante que a gente está vivendo de amadurecimento e que talvez sem o qual a gente não chegue onde a gente quer chegar. Vamos passar por ele de cabeça erguida e vai dar tudo certo.
Perfeito. Eu queria agradecer o convite do Ricardo, né? E agradecer o Nelsinho por ter aceitado o convite, né? Eu acho que foi bastante produtivo, tem muita conteúdo aí que foi colocado na mesa e nos colocar à disposição, né? Para trocar uma ideia. Essa é uma série que chama Construindo o Futuro, né? É uma primeira de uma série que vai vir aí e vai ter muita coisa bacana. Mas, enfim, de qualquer forma, obrigado, né, pelo conhecimento, né? Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Sucesso. Até mais. Tchau, É. tchau. Tchau. Tchau, tchau.